está voltando, o Rei está voltando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando para assistir mais este vídeo, eu sou o Lucas. Você está no canal Jesus Palavra da Vida e eu te saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Motivo de alegria, mais uma oportunidade que Deus tem assim nos concedido de nós podermos estar falando de assuntos tão relevantes, assuntos importantíssimos para os dias atuais, os dias os quais nós estamos vivendo. Hoje nós estaremos falando acerca de um assunto muito importante, um assunto que vem sido banalizado, deturpado, perseguido. Muitos confrontos têm sido gerados acerca deste assunto tão importante que é o casamento. E neste vídeo nós estaremos falando sobre 4 verdades sobre o casamento. Que Deus em Cristo possa abençoar você, você que vai estar nos ajudando, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Que Deus lhe abençoe. Já peço perdão, né? Alguém vai dizer, depois de um ano vai soltar o vídeo. Brincadeira. A gente passou por um período de resfriado, um resfriado terrível, e já era para ter soltado o vídeo antes. Mas assim Deus sabe de todas as coisas. Eu agradeço aos irmãos pelas orações. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Você que não é inscrito ainda, chegou aquele momento, antes de nós darmos seguimento ao vídeo, peço gentilmente que você se inscreva, que você nos ajude curtindo, compartilhando, comentando, alcançando os seus familiares, os seus amigos, os seus irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma especial. Vamos para o vídeo. Quando nós falamos acerca de 4 verdades sobre o casamento, a primeira verdade foi o próprio Deus que assim nos assegurou. A Bíblia diz que nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, no livro de Gênesis, mais preciso no capítulo 2 e versículo 24, o próprio Deus ele vai testificar que o casamento ele é um compromisso para a vida toda. O próprio Deus vai dizer a Adão, o primeiro homem a ser criado, a formado, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então percebam que nos dias os quais nós estamos vivendo, a instituição chamada família, que é constituída através do casamento, vem sido combatida. Pessoas estão levantando muitos pontos e estão combatendo a família tradicional, a família em um formato bíblico. Quando nós estamos aqui diante do próprio Deus dizendo acerca da importância, do compromisso, que é o casamento ser levado a sério. E quando nós falamos do casamento ser levado a sério, não se trata apenas de 2 pessoas, homem e mulher, obviamente, que estão ali agora contraindo um matrimônio, contraindo um compromisso. Porque o casamento ele vai além do sentido físico. O próprio Deus está dizendo sobre o sentido espiritual de um laço em uma aliança entre 2 pessoas. Pode o varão, e é a ordenância da Bíblia, deixar o varão, o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa, contrair um casamento, ou seja, no âmbito da lei, a nossa jurisdição, nosso estatuto como cidadão, nós vamos ali, contraímos um matrimônio, casamento, assinamos os papéis, tem testemunha, tranquilo. É dentro de uma instituição agora civil e também dentro de uma forma, como é que eu posso dizer, social e física. Mas o casamento ele vai além destas áreas. O casamento ele agora passa a se tornar aquilo que o próprio Deus disse. O homem ele deixa o pai e deixa a mãe, ele une-se à sua esposa e eles agora se tornam uma só carne. É um só apenas. Deixaram de ser 2 e agora são apenas um. Então percebam que este compromisso que alguém contrai, esta aliança que alguém faz com o outro, com o seu parceiro ou com a sua parceira, ela é uma aliança para a vida toda, é uma aliança perpétua, exceto, é claro, até que a morte os separe e entre alguns outros pontos que nós iremos assim falar. Mas a importância
que Deus assim está dando, colocando o casamento como prioridade, colocando a família. A primeira instituição instituída por Deus foi a família. E é de suma importância que nós venhamos levar a sério este compromisso que nós assim fizemos, não apenas na frente dos homens, não apenas o compromisso, os votos que nós fizemos na frente de um juiz de paz, ali no cartório da sua cidade, com as testemunhas presentes, as pessoas assinando e testemunhando que você contraiu um matrimônio, que você ali agora está debaixo de uma aliança com a sua parceira ou com o seu parceiro. E esta parceria, ela é válida para a vida toda. Então, este compromisso vai além daquela cerimônia religiosa que você fez debaixo da autoridade de um pastor que constituiu, levou uma cerimônia religiosa e ali também foi oficializado tanto no cartório como em uma cerimônia oficial religiosa. Um pastor selou a união. Mas a Bíblia diz que o que Deus juntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Então percebam que o ato do casamento é muito maior do que a ação do cartório e maior do que a ação de uma festa religiosa, um ato religioso, uma cerimônia. Ele é perpétuo para a vida toda. Que você possa ser alcançado não por um ponto de vista, mas por uma verdade bíblica. Alianças são indestrutíveis. Esta aliança, melhor dizendo, ainda mais, porque é algo que foi Deus que instituiu. Vamos ao segundo ponto, a segunda verdade, que é também muito importante para os nossos dias. 1, 2, 3, 4, 5. A segunda verdade bíblica, que muitas pessoas não irão gostar, mas é a verdade. Esta segunda verdade nos diz que o casamento ele é monogâmico, e ele é também heterossexual. O próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 4, ele dá o termo homem e mulher, assim como Deus criou. Em Marcos capítulo 10, acerca do divórcio, na ótica de Marcos, o próprio Jesus está usando a palavra macho e fêmea, também trazendo a conotação biológica do sentido. Porque quando nós falamos de biologia, quando nós falamos de criação, tudo que nós olhamos ou é macho ou é fêmea. Então, este próprio sentido, Jesus está dizendo acerca do casamento monogâmico, e nós podemos acompanhar a Bíblia Sagrada, que nos diz em Marcos, capítulo 10, quando Jesus diz acerca da carta de repúdio, que é questionado pelo sistema religioso, Jesus diz a partir do versículo 5 do capítulo 10, e Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. E aí no 6 ele complementa e diz, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Aqui em Marcos ele usa a conotação biológica de macho e fêmea, aonde todo o globo está inserido. Mas também lá em Mateus, o próprio Jesus, na ótica de Mateus, ele usa homem e mulher. E aí, algo muito importante, que é o casamento monogâmico. Agora, há poucos dias, saiu uma reportagem de um influenciador digital que ele já tinha 9 esposas e todos moravam no mesmo lugar. E uma teve uma ruptura e ela pegou e foi embora. E agora ele estava colocando anúncio na internet para ir em busca de uma substituta, para voltar a ter a 9ª esposa. Então percebam que vem sido deturpado, vem sido banalizado. Quando nós falamos acerca do casamento heterossexual, quantas pessoas estão gritando aos 4 ventos que toda forma de amor ela é livre e precisa ser respeitada. Quando nós falamos de respeito, nós não estamos aqui desrespeitando alguém, nós não estamos aqui desrespeitando a sua opção sexual, o que você pensa, não. Nós estamos aqui com um amparo legal, o amparo bíblico, a qual nós temos a liberdade de falar acerca desta palavra. O casamento ele é constituído por um homem e uma mulher. E este homem e esta mulher, ele
eles irão assim constituir uma família. Eu sei que muitas pessoas, né, nestes dias os quais nós estamos vivendo, as pessoas, olha, não entra nesse assunto, olha, esse assunto é muito polêmico. Não, a Bíblia, ela não abre margem para polêmica. A Bíblia é a palavra de Deus, é o decreto de Deus para toda a humanidade. Então o próprio Jesus disse, olha, ele é monogâmico. Ele é constituído de duas pessoas. Não é o João que é casado com a Maria e tem mais a Marta por fora, não. É o João que contraiu um matrimônio com a Maria e ele agora leva a sério este matrimônio. Ele está ali agora cumprindo, porque é um casamento monogâmico. Não há espaço para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Não há espaço para o terceiro elemento da relação, não. E o casamento heterossexual, ele é constituído exatamente por um homem e por uma mulher. Aqui, quando nós falamos acerca de este casamento, neste formato bíblico monogâmico e heterossexual, que ele tem embasamento bíblico, o próprio Jesus ele usa um termo muito apropriado no grego, que é no versículo 7, ele diz, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe. E esse é o termo que eu falo nesse vídeo, unir-se-á. Unir-se-á no grego proscolau. O que é proscolau no grego? Qual é esse termo? Por que Jesus está usando esta conotação, esta palavra no grego? Porque proscolau no grego original ele diz colar, agarrar-se. Então perceba que a importância, Jesus está dizendo, olha, o varão ele vai deixar o seu pai e a sua mãe e ele vai se colar, ele vai se agarrar na sua esposa. E eles se tornarão ambos uma só carne. Eles estarão ali tão ligados no quesito espiritual, que se houver uma ruptura entre eles, aqui nós falamos de divórcio, se houver uma ruptura, por isso que nós entendemos quanto mal causa um divórcio na vida de alguém, quantos sentimentos, quantas mágoas, quantas marcas, pessoas que foram machucadas por causa de um divórcio, porque é exatamente esse o termo que Jesus usou. Quando contrai-se o matrimônio, estão ali agarrados, estão ali colados. E obviamente quando há este contrato, vamos dizer assim, né, esta aliança espiritual, quando ela é rasgada, isso deixa marcas. Marcas que machucam, marcas que não saem da memória. Então perceba a importância do casamento. Eu vou estar deixando aí na tela para você acerca do casamento ser heterossexual. Um deputado aí vai aparecer na tela, que desde 2012, se não me falha a memória, ele tem um projeto de lei que quer trazer as crianças de 16 anos, até menos ali, para que elas tenham a liberdade de trocar de sexo. Elas não se aceitam no seu corpo, elas não se aceitam, não conseguem enxergar no espelho o sexo oposto, assim, né? Melhor dizendo, elas olham no espelho e elas não conseguem se enxergar, ou seja, o homem não consegue se enxergar um homem, ele vê uma mulher aprisionada no corpo de um homem. Perceba que é uma complicação sem tamanho e sem medida. Então eles querem, e está tramitando, eles dizem que não, mas está tramitando dentro da Câmara ali, para que eles tenham esta liberdade, e isto tudo financiado com dinheiro do contribuinte, com dinheiro do SUS, Sistema Único de Saúde. Então percebam que eles fizeram também vista grossa, disseram que é mentira, falaram que é fake news, mas estava tramitando sim dentro da Câmara também um projeto que alguém lá lançou, que o pai poderia casar com a filha poderia casar com o pai, o irmão casar com a irmã, e assim neste âmbito cometendo incesto, que a Bíblia também recrimina e condena. Então percebam que quando nós falamos de um casamento monogâmico, quando nós falamos de um casamento heterossexual, muitas pessoas, a sociedade está levantando inúmeros pontos, mas nós ficamos com a palavra de Deus. O casamento ele é indissolúvel, ou seja, ele não se desfaz. O casamento é um compromisso para a vida toda neste âmbito, sendo monogâmico e heterossexual. Amém, meus irmãos? Vamos ao terceiro ponto para nós não ficarmos muito extenso este vídeo. A terceira verdade que nós encontramos na Bíblia Sagrada é que este casamento ele também não deve ser visto como uma fuga dos problemas, da solidão, uma busca, uma fuga, né, para uma crise financeira. O casamento ele não pode ser visto como uma válvula de escape
para você fugir da realidade a qual você está inserido. Não. O casamento ele precisa ser constituído por duas pessoas que se amem, duas pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, os mesmos propósitos, querem trilhar os mesmos caminhos. Então, quantos exemplos negativos nós temos de algumas pessoas que elas querem contrair um casamento, querem sair da casa dos seus pais para talvez fugir de um jugo, para talvez pensar que vão ter mais um tipo de liberdade, vão ter uma vida mais flexível, agora contraindo um casamento e saindo da jurisdição dos seus pais. Então percebam que o casamento, ele não pode ser visto desta maneira. Porque quantas histórias nós conhecemos de pessoas que saíram da casa dos seus pais e agora se aventuraram, embarcaram em uma jornada, uma aventura amorosa, conheceram alguém de uma forma repentina e viram uma possibilidade de fugir da realidade da sua casa. E o fim foi derradeiro. Mulheres que são até hoje torturadas, espancadas, mulheres que perderam a sua vida, mulheres que agora saíram da casa dos seus pais e vivem de uma forma amargurada, aprisionada, não são respeitados, o casamento é banalizado, o camarada, o príncipe encantado se tornou um sapo, virou uma coisa terrível. Então percebam que este sair da casa, o varão deixará o seu pai, deixará a sua mãe, é com uma base bíblica, uma orientação espiritual. O casamento ele não se dá do dia para a noite, o casamento ele vem ali como resposta de oração. É claro que é você que escolhe, você que vai olhar as opções, vamos dizer assim, você vai orar, você vai pedir para Deus a direção. Ele precisa ser direcionado por Deus, o seu casamento, para você ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida consagrada ao Senhor, filhos debaixo da orientação de Deus. Então, se você é jovem, se você é moço, se você é moça que está me escutando, não use o casamento como uma rota de escape, uma rota de fuga para os problemas os quais você possa estar passando, ou os problemas que você acha que está enfrentando na casa dos seus pais. Pode ter certeza que toda a orientação do seu pai, toda a orientação da sua mãe é visando um futuro melhor para você, é visando algo melhor para você, para que você não seja enganado, para que você não seja frustrado em uma vida conjugal, para que você, moça, não saia da casa dos seus pais e vá sofrer na mão de alguém que pintou uma imagem para conquistar o seu coração, pintou uma imagem para agora lhe tirar de casa, apresentando-se como um príncipe encantado, mas depois se transformando em algo terrível, um homem maldoso, um homem violento. Então, pense nisso. Você que está pensando em se casar, ore a Deus e case-se na direção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ao quarto ponto, a quarta verdade a ser falada neste vídeo. Acerca da quarta e última verdade sobre o casamento, foi o próprio Cristo, o próprio Jesus, que nos deu a veracidade desta palavra. Jesus questionado diante do Sinédrio, Jesus questionado até pelos seus próprios discípulos, ele vai dizer que o casamento ele só pode ser dissolvido, ele só pode ser desfeito em caso de adultério. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 19 e também em Marcos ali capítulo 10 acerca do divórcio. E quando nós falamos ali em Marcos, no capítulo 10, Jesus recebendo este confronto acerca da carta de repúdio, a qual assim Moisés estipulou, Moisés deu pela dureza do coração do povo, esta carta que tornava legal e dava um amparo jurídico através da lei para que os homens pudessem se divorciar das suas mulheres, dando-lhes carta de repúdio. Jesus, no capítulo 10 e versículo 9 de Marcos, ele está combatendo a banalização do casamento, porque por qualquer motivo os homens agora pegavam e se divorciavam da sua mulher. Se achasse alguma coisa errada, se não estivesse dentro do seu agrado, a lei lhe dava amparo e ia lá e se divorciava, destruindo com a vida da mulher, tornando a mulher, completamente complicada, mal vista na sociedade. E Jesus estava falando exatamente, combatendo esta banalização do casamento. No versículo 9 ele diz, olha, portanto, o que ajuntou
Deus não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Exatamente isso, para que não houvesse uma banalização do casamento. As pessoas estavam se casando e agora casavam, ficavam uma semana, duas casadas, ia lá, se divorciava e os homens iam lá e iam contraindo casamento e destruindo a vida de mulheres. Jesus disse que é exatamente só por causa de adultério, somente por causa de adultério que poderia ser desfeito neste âmbito. Quando nós falamos aqui acerca de um segundo casamento, eu vou estar soltando um outro vídeo mais para frente, que nós estaremos falando sobre 3 possibilidades de um novo casamento. 3 possibilidades que nós encontramos na Bíblia para que alguém possa se casar de novo. E não existe uma quarta, uma quinta possibilidade, a não ser as 3 que nós estaremos falando no próximo vídeo. Então perceba que o próprio Jesus, na sua ótica, na sua palavra, ele está dizendo, quando no versículo 10, os discípulos chegaram em casa, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também. Então percebam que se houver um deixar o outro, a não ser por adultério, quem está deixando e casando com outro vai estar cometendo adultério, e quem casou com esse aqui, que não honrou o casamento, também está debaixo de adultério. Então perceba que não é difícil de nós entendermos. Não é difícil de nós entendermos de maneira alguma. É completamente fácil, é completamente pedagógico, completamente fácil de nós entendermos acerca deste assunto chamado casamento. Tá bom, meus irmãos? Então que nós possamos entender estas 4 verdades sobre o casamento. O casamento, ele é um compromisso para a vida inteira, para a vida toda. Foi Deus que instituiu a família. O casamento, ele é monogâmico e heterossexual, ele é constituído por 2 pessoas, e são 2 pessoas de sexos opostos, é pelo um homem e pela uma mulher. Um casamento, ele não é constituído por 2 homens ou por 2 mulheres, não. O casamento, ele é heterossexual e monogâmico. A terceira verdade, ele não deve ser visto como uma fuga dos problemas, da solidão, das crises financeiras, não. Se você usar o casamento como uma rota de fuga para os seus problemas, você vai ser frustrado, você vai ser frustrada, porque você não vai conseguir fazer alguém feliz não resolvendo primeiro a sua situação. Você primeiro precisa ser feliz para depois ir em busca de tentar fazer a outra pessoa feliz. E o quarto e último ponto, a quarta e última verdade que nós falamos nesse vídeo, é que Jesus declarou que o casamento só pode ser desfeito em caso de adultério. Amém, meus irmãos? Que nós ficamos por aqui. Espero que os irmãos tenham, assim, gostado do nosso conteúdo. Vai comentando, vai compartilhando, e nós nos encontramos em uma próxima oportunidade. Que Deus lhe abençoe de uma forma especial.